Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Hoje é um dia extremamente importante para nós, porque é mais um dia na presença do Senhor. E não tem nada mais importante para nós do que um dia que nós estamos na presença de Deus. Amém? Nós temos algum visitante? Primeira vez? Segunda vez? Não, amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu gostaria que você falasse para a pessoa que está ao seu lado assim: olha, não converse comigo por enquanto, porque Deus vai falar comigo e vai falar contigo. Preste atenção no que Deus vai fazer. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. A minha versão é NVT, tá? Eu prefiro que coloque a mesma para que a minha leitura acompanhe, que as pessoas possam acompanhar a mesma leitura que eu vou fazer aqui. 2 Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 13. Depois nós vamos saltar para o 28 e saltaremos para o 32, a primeira parte, tá? Então, no versículo 12, amém? Todo mundo achou? Vai nos dizer assim: voltem para mim de todo o coração. Venham para mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para irar-se e cheio de amor, e está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. Versículo 28, ele diz o seguinte: então depois de eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E no versículo 32, a primeira parte diz assim: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a igreja vai dizer amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O contexto desse livro de Joel, o que é que está acontecendo nesse momento? O profeta está falando para um povo que saiu totalmente da direção de Deus, do caminho, de tudo que o Senhor vinha tentando trabalhar com eles durante todo aquele tempo. E de repente, eles são atacados, né? Há uma nuvem de gafanhotos que destrói tudo. O que ele está trazendo é esse cenário de que os gafanhotos chegam lá, comem tudo o que eles têm, então não sobra nada para alimento. Não vai sobrar nada para eles nem sequer pegar e levar como oferta ao altar do Senhor. Naquela situação, eles chegam um tipo de gafanhoto que come, depois chega o outro que vai produzindo e vai destruindo e não vai sobrando nada naquele lugar. E o que acontece? Não tem mais sementes, porque não tem mais fruto, não tem mais árvore, não tem mais planta, não tem mais nada, não tem semente mais. Sobra o quê? Uma terra seca. Diante de uma terra seca, não tem como plantar. Os riachos secam. O gado está passando fome. O gado não tem o que comer, porque não há nada. Esse é o cenário em que esse povo está vivendo agora. E por isso o profeta se levanta para mostrar para eles exatamente esse lugar que eles se colocaram. Não era o que Deus tinha para eles, não foi o que Deus preparou para eles, mas é o que eles escolheram viver. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão guardar essa introdução, que nós vamos continuar ela daqui a pouco. Só que nós vamos então lembrar o quê? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a primeira parte, o Senhor vai dizer o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele será como um de nós. Olha, ele será como um de nós. Olha onde estava a visão de Deus. Ele não estava simplesmente fazendo qualquer coisa. Ele estava fazendo alguém que fosse igual a ele, igual ao Filho, igual ao Espírito Santo, igual a eles. E quando nós chegamos no versículo 7, então ele vai lá e pega o pó e faz aquela escultura. Ele faz um boneco. E nada é mais do que um boneco. É isso. Até que o Senhor sopra vida. Quando o Senhor sopra vida, o primeiro hálito que entra naquela escultura, naquele boneco, é o hálito de Deus.
É a vida de Deus que entra naquele boneco. E ele passa a ser o quê? Um ser vivente. Ele deixa de ser uma escultura sem vida e passa a viver com o hálito de Deus. Por isso que ninguém consegue explicar a vida. Quem é que consegue explicar a vida? A gente não consegue. A gente não consegue determinar o início, o meio e nem o fim. A gente sabe quando os filhos da gente nascem, mas a gente não lembra do nosso nascimento. A gente lembra de coisas que passaram algum tempo, mas outras vão esquecendo. E a gente vai vivendo e não sabemos o dia da nossa morte, porque tudo depende de Deus. E o Senhor, Ele vai nos falar, para a gente continuar, é bom a gente entender o que significa, então, essa criação de Deus. Por que Deus fez um homem que fosse iguais a eles? Qual a intenção do Senhor nisso aí? Ele vai dizer assim, Isaías 43:7: venham até mim todos os que me reconhecem como seu Deus. Então Ele nos fez para que nós fôssemos até Ele, reconhecendo que Ele é nosso Deus. Pois eu os criei e os formei para a minha glória. Todas as coisas, elas são para a glória de Deus. Todas as coisas, nada escapa do plano e propósito de Deus. Por isso que ele vai também, Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então hoje nós não vamos focar na essência pela criação, pela formação do pó, mas nós vamos trabalhar em cima da essência do plano e da visão de Deus, que foi criar adoradores em espírito e em verdade. Nós não nascemos simplesmente para nascermos, mas para a glória de Deus. E aqui nós vemos que toda vez que o Senhor, Ele prepara alguma coisa e Ele faz alguma coisa na nossa vida, Ele vai ter um projeto mais adiante. Por isso que nós não entendemos e às vezes ficamos questionando Deus, ficamos reclamando e achamos que está errado, que não vai acontecer, porque nós não temos a visão que Deus tem. E hoje nós vamos entender qual foi a visão de Deus para nós nesse lugar. E Deus, Ele vai fazer o quê? Ele cria aquele homem vai se deixar ser seduzido, porque ele se permite a levar pela tentação. E a tentação, ela não é para nós. Por quê? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, olha, seja sóbrio e vigiai, né? Ele vai nos dizer que não há sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. Pelo contrário, né? Ele, quando qualquer tentação ela é além das nossas forças, Ele nem permite que a gente passe. E as que nós passamos, Ele vai nos dar escape. Ou seja, Ele nos dá a fortaleza para que a gente passe pelas situações. Então não adianta alguém falar assim, eu vou contar uma mentirinha para fulano ali. Você não precisa contar. Não adianta a pessoa falar assim, eu não queria ter entrado em contato com aquela pessoa, acabei traindo meu marido, ou traindo minha mulher, porque foi difícil. Não foi difícil, é possível rejeitar. É possível se manter firme com Deus. Hoje eu estava fazendo uma visita e nessa visita eu disse assim, olha, muitas vezes as coisas são difíceis para nós porque nós olhamos para as coisas no nosso nível. Se nós fizermos o que o Senhor diz, olha para frente, mira no que está diante de você, traça um caminho reto, não desvie os pés para a direita nem para a esquerda e nem permita que ele ande no caminho do mal, não tem dificuldade. Por quê? Porque os nossos olhos estão no Senhor. E o Senhor, então Ele vai criar aquele homem vai se perder, como todos nós já sabemos. E o Senhor faz o que então? Ele fala assim, então agora eu vou escolher um povo. E Ele forma esse povo. Ele chama Abraão e dá a Abraão um povo. E vai dizer para ele que através daquele homem, todas as gerações, todas as nações, todas as pessoas, sem exceção nenhuma, seriam benditas. Mas o Senhor não está falando com todas essas pessoas, Ele está falando com o povo dele nesse momento. E aí é que nós vamos precisar de sempre pedir ao Senhor que Ele nos dê entendimento, revelação da palavra dele quando nós lemos. Porque quando a gente lê esse texto, a gente vê esse contexto, a gente está vendo simplesmente aquele povo. Mas o Senhor hoje Ele fala para você e fala para mim. Se na sua casa, se na sua vida chegou o cortador, o migrador, qualquer que seja o gafanhoto, seu casamento está ruim, sua saúde está ruim, as finanças estão ruins, não tem esperança. A gente escuta tantas pessoas falar assim, eu estou frio espiritualmente.
O que falta? Essa palavra é para você. Então você vai ter que prestar bastante atenção no que ela está dizendo. Porque assim como o Senhor mandou essa palavra para aquele povo, Ele manda hoje para cada um de nós. A palavra dele não é exclusiva de um tempo, mas ela é exclusiva enquanto Jesus não voltar para nos buscar. É a mesma palavra que nos orienta e que nos dirige. E aqui, então o que ele vai fazer? Ele vai orientar para que todo o povo dele caminhasse dentro daquele propósito que ele tinha. E a gente vê que no decorrer do tempo que as pessoas vão caindo, e se a gente for pegar todas as quedas, a gente não para de falar. Um dia eu falei assim, eu comecei a ler Juízes e falei assim, eu vou contar quantas vezes esse povo caiu. Porque toda hora que você começa um pedaço, fala assim, e o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aí você lê mais um pedacinho, e o povo fez de novo. E em poucos capítulos foram 7 vezes, sem contar outras tantas. E nesse momento então, eu vou destacar para você que foi um homem que o Senhor, ele tirou uma mulher estéril, deu a ela a opção, a bênção de ser mãe, e falou, teu filho vai ser nazireu. Não é qualquer um, é Sansão. E todo mundo conhece a história de Sansão. Então quando a gente fala sobre uma história que as pessoas já conhecem, é mais fácil, que a gente pode trabalhar mais sem precisar ficar explicando. Então todo mundo sabe quem é Sansão e sabe qual foi o fim de Sansão. Mas Sansão tem um momento em que ele vai falar com o pai dele assim, eu quero casar com aquela filisteia de Timna. Aí o pai e a mãe vão chamá-lo, vão repreendê-lo e vão dizer a ele assim, escuta, não tem no meio do povo nenhuma mulher que te sirva, nenhuma moça. Aí ele vai responder o quê? Eu quero aquela. Ele não disse que não tem, porque tinha. E nós muitas vezes nós caminhamos por lugares que não devemos, não porque não temos opções, mas porque queremos. Por isso a necessidade de discernimento espiritual, de sabermos o que fazer. Esses dias eu preguei aqui sobre discernimento, e é justamente, não tem nada mais rico do que você chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu posso ir. O Senhor fala, vai, eu vou. Ele fala, volta, você volta. Vai para cá, você vai para cá. Vai para lá, você vai para lá. Tudo debaixo da direção dele. Porque nesse momento a gente vai cobrar quem, se der alguma coisa, que hora que esbarrar, Senhor, o Senhor mandou eu ir. Por isso que Davi, ele nunca foi pego, porque ele não ia para uma guerra sem, e ele não saía de uma também sem a direção de Deus. Tudo que ele fazia era totalmente condicionado à vontade de Deus. E o Senhor, Ele quer que nós façamos isso também. E Sansão, ele se permite andar naquele lugar, e o resultado foi morte. Porque o resultado de quem caminha fora do plano e do propósito de Deus é morte. Às vezes a gente vê pessoas com vidas boas, dinheiro, carro, festa, viagens e coisas, e a gente fala, nossa, aquela pessoa tem uma vida. Ela não tem vida, ela vegeta nesse lugar. E nós não viemos nesse mundo para viver isso. Nós não viemos aqui para ter carro, casa, dinheiro, casar, ter filhos, prosperar e depois morrer e deixar. Isso faz parte, mas a nossa existência é para fazer opção por Cristo. Esse é o fundamento da nossa existência. Nos tornarmos como o Senhor quis que nós fôssemos desde o começo. E assim vai caminhando. E o povo continua sendo totalmente perdido. Totalmente perdido. E aí, se a gente voltar ao contexto do que eu falei naquele comecinho, então nós vamos agora começar a entender que o Senhor, tudo que o Senhor quer, que o Senhor faz, naquele momento é dar um basta. Ele vai falar assim, agora chega. Agora é hora da minha correção. E nesse momento de correção, o Senhor, Ele vai trazer aquela palavra a eles, que é uma palavra muito forte, que é a do versículo 12, que é quando Ele vai chamar, nesse momento Ele chama o povo ao arrependimento. Ele vai falar assim, volta para mim de todo o coração. Quarta-feira nós estávamos aqui no culto, e a gente nunca pode sair do culto sem alguma coisa. A gente não pode sair daqui, entrar e sair, e às vezes nem a música que cantou no louvor a gente não sabe. Alguma coisa tem que ficar. E para mim ficou engraçado. Não foi a mensagem. Para mim o que ficou, que bateu no meu coração e ficou martelando no meu ouvido a noite inteira. Eu dormia e acordava essa mesma palavra no meu ouvido. Foi quando o pastor chegou aqui e falou sobre o coração em Marcos 7:21. Aquela palavra sobre o coração foi tão forte, eu já li aquilo várias vezes, mas não teve o efeito que teve naquele momento que ele falou. Não teve. Porque quando a gente fala assim, o Senhor discerne os pensamentos e intenção do coração, a gente consegue falar, mas nem a gente consegue medir.
Mas nesse dia ficou muito claro para mim o quanto o nosso coração é corrompido, o quanto o nosso coração ele é sujo, o quanto o nosso coração ele nos carrega para longe da presença de Deus. E é Ele que nós temos que tratar. É Ele que nós não podemos deixar que influencie as nossas vidas. A gente pensa que são os pensamentos, mas os pensamentos vêm do coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. E aqueles gafanhotos, eles vinham, eles devoravam, eles estavam acabando com tudo aquilo ali. E aí, de repente, se a gente for comparar, ver o que acontece com eles e o que acontece conosco, no versículo 8 do livro de Joel, nós vamos ver que reflete muito na nossa vida. Porque olha como que o inimigo trabalha na nossa vida. Ele diz o seguinte: eles não empurram uns aos outros, cada um move na sua posição correta, rompem linhas de defesa sem desfazer a formação. Olha só, como que o inimigo trabalha na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é uma coisa acontecendo atrás da outra. Eu nem levantei disso aqui, já aconteceu outra, nem aconteceu, eu saí mais dessa e já tem uma próxima. Porque o inimigo ele trabalha assim, ele fica nos sondando. 2 Pedro 5,8, ele vai dizer que o diabo está ao nosso derredor procurando alguém que ele possa derrotar, que ele possa tragar, que ele possa acabar com a vida, que ele possa minar, que ele possa destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o que ele faz? Ele se arma e ele dá um passo. E qual é a nossa reação? E ele dá o segundo, e ele dá o terceiro, e ele vai dar o quarto, até que a gente se destrua. Então, para a gente não permitir essa destruição, a gente tem que estar alicerçado na rocha que é Cristo. Não há outra forma de nós estarmos firmes, se não for por isso aqui. Se não for por Cristo, se não for pelo altar, não há outra forma, só há essa daqui. E o Senhor agora ele vai trazer esse povo uma palavra de quê? De arrependimento. O pastor falou na quarta-feira aqui, o pastor Kim, ele falou assim, não há essência sem arrependimento. E eu já estava com essa palavra aqui desde segunda-feira. E eu falei assim, gente, certinho no que ele falou comigo. O que ele falou, que bateu certinho com o que eu já vinha alinhando. E não há mesmo nenhum tipo de essência, não há nada na nossa vida sem sinceridade. E não há sinceridade com o pecado. Se a gente tem que se arrepender para que a gente possa voltar realmente à essência. E nós vamos ver alguns tipos de arrependimento. O que o arrependimento verdadeiro ele vai fazer? Porque uma coisa é arrepender, outra coisa é remorso. No livro de 1 Coríntios 7,10, ele vai nos dizer o seguinte: a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta vida. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo, ela resulta em morte. E aí a gente vai falar assim, mas tá, então vamos ver na palavra onde diz isso. Mateus 27, 3 a 5, quando Judas, ele entende que fez uma coisa errada, e o que ele tem? Remorso. Porque o remorso, ele não te dá atitudes corretas. O remorso, ele te leva a outras alternativas, mas ele não te leva na condição correta. E o que ele vai fazer naquele momento? Ele vai até os sacerdotes, até os líderes do povo, e vai entregar as moedas e vai dizer, olha, eu pequei, eu errei, aquele homem ele era inocente. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas e a gente não se arrepende verdadeiramente? Porque quando a gente arrepende, a gente não vai voltar a fazer. Quando se tem o remorso, a gente faz hoje e amanhã cai de novo e continua com remorso, mas faz de novo e assim vai vivendo, porque é uma vida vazia e sem nenhum tipo de fruto do Espírito. Por isso que caminha e cai, caminha e cai. E qual foi a resposta desse povo para Judas? O mais interessante dessa resposta, porque é o mesmo que nós ouvimos quando a gente faz as coisas erradas. Essas são as respostas que nós ouvimos da boca das pessoas, que nós ouvimos da boca do acusador. Ele fala assim, e o que nos importa? E o que nos importa? Se a gente caminha no lugar errado, tem certeza do que está errado, mas quer fazer, importa ninguém. Isso é um problema seu. Isso é a maturidade que a gente tem que ter para não permitir que os nossos caminhos sigam nesse lugar. E aí sim, nós vamos ver que na própria palavra do Senhor tem um exemplo de arrependimento. E eu amo essa passagem porque a gente consegue ver um coração mesmo, que é o coração de Davi. Quando Davi, ele cai naquele adultério com Batseba, e ele naquele momento é confrontado pelo profeta Natan. Então, o que ele vai fazer? Naquele momento ele entende que ele errou. Primeira coisa, ele entende, ele recebe o erro dele.
E quem recebe o seu erro, com certeza, vai ter uma oportunidade de consertar. Vai ter agora, pelo menos ele está sendo alertado para o que ele está fazendo. E quem se arrepende, vai ter alguns comportamentos que são diferentes. Primeiro, leva ao clamor. Davi, ele aceita e ele vai clamar ao Senhor. Ele não fica, ele é condenado. Olha, o Senhor diz a ele que a espada não vai mais sair da casa dele, que o castigo dele vai estar dentro da família dele, porque as coisas de ruim que vai acontecer não vão vir de fora, vai ser de dentro da casa dele. Ele sabe que aquilo é pesado demais para ele, mas ele vai fazer o quê? Ele vai clamar ao Senhor. E aí esse homem, ele vai lá no Salmo 51. E no Salmo 51, eu vejo, para mim, é uma das orações mais lindas que eu consigo ver na palavra do Senhor. Porque aqui tem algumas palavras que ele vai falar e que assim, é só mesmo de um coração que está destruído na presença de Deus. Davi, ele vai falar assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Quantas vezes nós chegamos, às vezes, pedindo a Deus misericórdia, eu chegando e falando assim: Senhor, faz isso, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque é assim, porque fulano fez. Mas a gente não chega com o coração pedindo misericórdia. Porque se não for misericórdia de Deus, nós somos todos consumidos, assim diz a palavra. E ele diz assim: apague as manchas da minha rebeldia. Ele se entende, ele se vê rebelde. Purifica do meu pecado. Ele não botou culpa na mulher, que a mulher estava tomando banho na frente da janela dele. Ele não reclamou porque foi confrontado por Natan, que o castigo de Deus era grande demais. Não, ele: purifica-me do meu pecado, limpa-me e eu vou ficar mais alvo do que a neve. E ele fala assim: remove as manchas da minha culpa, reconheço minha rebeldia. Olha o nível de arrependimento de Davi. Olha o nível de arrependimento de Davi. E assim a gente vê que a pessoa arrependida, ela clama por Deus, independente de qual seja a situação, com quem for, o que fez, mas ele entende que o primeiro compromisso dele é com Deus. E ali ele vai buscar e ele vai se entregar e vai clamar. O segundo ponto é que o arrependido, ele obedece. Há uma obediência em quem está arrependido. E um exemplo é Jonas. Jonas, ele desobedece a Deus. Quando ele está dentro daquele grande peixe, ele ora, ele clama a Deus. E o Senhor manda ele sair dali, vai tirar ele dali, vai ser expulso. E o que ele vai fazer? Então agora ele obedece. O Senhor fala assim: agora levanta e vai para Nínive. E ele faz o quê? Obedece. Ele vai. Ele simplesmente segue a direção que Deus está dando. Era que ele queria? Não. Era que ele concordava? Não. Porque ele não tinha aquele mesmo pensamento de Deus. Mas agora ele obedecia. Para nós obedecermos a Deus, nós não precisamos concordar com o que Deus quer. A gente não precisa achar que Deus, ele está errado ou que ele está certo. Obediência é obediência. Por isso Jesus veio. Porque o povo não obedecia e sacrificava para poder remendar. E Jesus veio justamente para isso, para que não haja mais sacrifícios, mas agora, a partir de agora, obediência. E nós vemos também outro, que é a mudança de atitude. A pessoa arrependida, ela tem que mudar a atitude. E o outro exemplo que nós vemos é o filho pródigo. Ele saiu da casa dele. Quando ele chega num lugar, porque quando nós saímos debaixo da presença de Deus, às vezes nem lavagem sobra para a gente comer. Porque nem isso para ele não estava sobrando, porque ele pedia para comer a lavagem dos porcos. Não é que ele chegava lá e comia, primeiro ele tinha que pedir para comer aquilo. E quando nós saímos da presença de Deus, é isso que sobra. É isso que sobra. Por mais que pensemos que estamos por cima, que estamos vivendo o melhor e o sobrenatural, o top, nós estamos comendo lavagem, porque só na presença de Deus nós temos uma mesa farta. Não há uma outra opção se não for na mesa de Deus. Não há uma outra saída. É como a pessoa ter um banquete em casa e parar num canto para poder comer uma coxinha e chegar em casa e o banquete está pronto. Ele já encheu a barriga daquilo que não precisava, que não tinha nenhum valor nutritivo para ele, e o banquete estava pronto na casa. E de repente esse filho, ele cai na consciência e ele refaz o caminho. Então a pessoa arrependida, ela vai refazer o caminho, ela não vai permanecer daquele jeito, ela vai recalcular a rota, vai ter que mudar de atitude, porque senão ele não vai resolver a vida dele, ele vai continuar naquele mesmo distanciamento de Deus. E outra coisa que também o arrependido faz, ele confessa a sua culpa. Davi vai falar assim para o Senhor: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. Olha, é difícil a gente reconhecer uma culpa, é difícil a gente reconhecer, até para Deus, que a gente pode estar ali no secreto só com Ele, a gente ainda quer se justificar às vezes.
E Davi, ele chegou falando dessa forma, assim: olha, eu pequei, entendo que pequei, me perdoa, me purifica, me limpa, me transforma, faz o que eu quiser, porque eu pequei. Pronto. Como nós dizemos na Paraíba, né? É prego batido e ponta virada, não tem mais como você tirar. Acabou, pecou, não tem mais conserto. E aí vem o último aprendizado que a gente tem aqui nesse texto. Ele aceita a correção do Senhor. A correção para ele vai vir, o Senhor vai trazer para ele. Está lá em 2 Samuel. Você, para poder, eu recomendo a você fazer essas 3 leituras. 2 Samuel, no capítulo 11, 12 e Salmo 51. Você vai entender realmente como essa história ela começa e ela vai terminar. Exatamente nesses textos. E aí, então ele vai e ele peca. Davi sofre pelo filho, sim. Ele ora pelo filho, sim. Mas aí vem agora o mais importante de todos, que é a mudança do coração de Davi. Davi, nesse arrependimento dele, ele tinha uma preocupação. E essa deve ser a preocupação dos nossos corações. Quando nós vamos no Salmo 51, que a gente vai ler aqui, que Davi vai falar, ele, no versículo 11, ele vai dizer assim: não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. E ele conclui dizendo assim: abre os meus lábios, Senhor, para que eu te louve. Então, quando nós vemos isso aqui, a gente vê exatamente um coração que está entregue. É um coração que não tem mais, a preocupação dele não era mais com ele, não era mais com o ego dele, não era mais com o status do reino dele. A preocupação dele agora era Deus. Era o Espírito Santo na vida dele. E é essa a preocupação que nós devemos ter. É esse lugar que o Senhor, ele volta. Se a gente começar a pensar, vamos voltar à essência. Foi isso que o Senhor preparou para o homem lá naquele momento. Ele falou que que o homem seria como um deles. Foi nesse lugar. Foi no lugar em que Deus construiu e soprou o fôlego de vida. É esse lugar que é a essência da intimidade, do relacionamento, da vida comprometida, de uma vida de secreto, de uma vida de entrega, uma vida que não questiona, mas recebe, uma vida que não quer diante de Deus se impor, mas se coloca na condição de servo, de entender que Deus tem plano, Deus tem projeto, Deus tem propósito. Ninguém nasceu simplesmente para ser mais um na multidão, mas todos nós nascemos porque Deus tem um propósito na nossa vida. Nós somos diferentes. Um canta, um ora, um prega, outro ministra, outro vai lá naquele cantinho que ninguém vai e ganha uma vida para Jesus ali dentro do hospital para quem está morrendo, ou para um que está preso, ou para uma nação onde ninguém pode entrar, ninguém pode falar. Tem gente que tem esse chamado e vai ali pregar, correndo o risco de ser morto, correndo o risco de ser sacrificado, de ser totalmente destruído, mas ele está ali porque ele entende o propósito. É isso que o Senhor quer conosco, é que nós entendamos o propósito, é de sermos como Ele queria que nós fôssemos. É impossível? Não. É como? É entender, é olhar para Ele, é arrepender do que nós fazemos e buscar uma vida de adoração, sentindo falta do Espírito Santo, sentindo sede do Espírito Santo, buscando Ele todos os dias na nossa vida. Não é deitar e acordar simplesmente um dia mais no calendário, mas um dia mais que eu não tenho Deus, então é um dia a menos. Não é um dia mais, é um dia a menos. É isso que nós precisamos entender. Essa é a essência do que o Senhor quer para nós. Ele nos quer totalmente aos pés dele. E nós precisamos refazer os nossos caminhos e voltar o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos voltar nossa vida para o Senhor. Nós precisamos sentir sede, sentir fome. Quando eu oro, eu falo para o Senhor assim: Senhor, o Senhor é o pão da vida e a água viva, mas eu estou com sede, ainda não me saciou. Porque quanto mais a gente conhece, se Ele é fonte inesgotável, a gente nunca vai estar nesse corpo satisfeito. A gente quer mais e quer mais e quer mais. É como a pastora pregou aqui sobre Ezequiel 37, falando que não é o rio que vem a gente é que tem que mergulhar, a gente é que tem que ir no rio, a gente é que tem que se adentrar. O Espírito Santo está de braços abertos, mas cadê o povo que vem, que levanta, que se posiciona e que vem para Ele e fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, estou pronto, Senhor, fala que teu servo ouve. A gente ouve tantas, a gente lê tantas coisas, por que a gente não aplica?
A gente ouve notícias do jornal e se impressiona, lê a palavra de Deus e não faz diferença. O que tem no coração? Esses dias eu estava ouvindo uma pregadora falando, e ela falando assim, olha, porque chega para uma pessoa, a pessoa, ai, porque eu estou com tal doença, ai, porque essa doença não me deixa. E ela falou assim, que tipo de sangue de Cristo é esse que não cura a sua vida? Que tipo de sangue é esse que Jesus derramou naquela cruz, que não muda a nossa história? Será que ele está contaminado, ele é problemático? Ou será que nós somos tão pequenos, mente tão curta, que não conseguimos ver o sacrifício de Cristo naquela cruz? O efeito daquele sacrifício foi por esse sacrifício, que hoje a gente tem a liberdade de estar sentado aqui. Porque nós somos gentios, nós não somos do sangue de Abraão. Mas o Senhor disse que por Abraão, pela descendência de Abraão, todos seriam abençoados. E nós recebemos isso por meio de Cristo, que é o leão da tribo de Judá. E nós precisamos viver, nós precisamos sair desse marasmo, nós precisamos viver, nós precisamos sentir que o Espírito Santo, ele tem que queimar no nosso coração. A gente não pode continuar na apatia, mas a gente precisa romper, a gente precisa se levantar, a gente precisa clamar, a gente precisa se entregar. E o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, sim, Ele tem fôlego de vida, mas não é essa vida que nós carregamos, é a vida que Ele separou, que só Ele pode dar a cada um de nós. E esta mensagem, ela queimou meu coração, porque não adianta essência se a gente não entender onde estamos. E se entendemos onde estamos, não adianta continuar se não nos arrependemos. E se nos arrependemos, tem que ter um propósito, que é de adoração. E se nós adoramos, nós voltamos à essência. E assim a gente vive até a volta de Cristo. E isso me queima, isso me deixa totalmente assim, elétrica, porque não tem nada melhor do que a gente saber que tem garantia. Nada é melhor do que a gente saber que a gente tem uma garantia. E nós temos garantia em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar esse Deus. Esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que faz o sobrenatural por nós e para nós. Apesar de que tudo deveria ser para Ele. Quando eu olho assim, eu leio aquela passagem, fala assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu acho um absurdo, porque Ele é Deus. Nós deveríamos correr atrás dEle todo o tempo, correndo e pedindo e clamando, Senhor, nós te amamos, nós aqui te amamos. Mas não, a gente ama porque Ele amou primeiro. Não é um absurdo? Não é um absurdo? Deus teve que nos amar primeiro para que a gente que não é nada, é pó, venhamos amá-lo. Eu acho que é descompensado, tem hora, o raciocínio e as coisas como elas funcionam, as coisas humanas. Ele te falou? Então, nós vamos agora, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor. Porque nós vamos fazer exatamente o que nós precisamos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos primeiro nos arrepender. Colocar diante do Senhor o que a gente tem feito, o que você tem feito. Como tem sido as suas palavras com Deus.